Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gente, desculpa o atraso, tava sem luz aqui onde eu moro, tá? Tava sem luz aqui em casa por causa da chuva, tá, pessoal? Então, sem luz, sem internet, não tem como gravar cedo, né, gente? Então, vamos lá. Aquilo que não morre. Reconhecimento. Aquilo que não morre. Reconhecimento, né? Nossa, raiva e transmutação, pessoal. Raiva e transmutação. Aquilo que não morre. A única coisa que não morre da gente, pessoal, né? É o que tá na carta aqui, tá, gente? Aquilo que não morre. Então, eu tenho que falar o que tá na carta, né? É o espírito, né? É o espírito da gente. O espírito, ele é eterno, tá? Aqui eu vejo aqui renovação e comunhão. Renovação, comunhão, iluminação, ente querido iluminado, ente querido em paz, né? Passou por um transtorno, né? Para quê? Para aceitar o desencarne, tá? Aqui, ó. Agora essa pessoa, ela tá, esse espírito, né? Agora, no momento, esse espírito, ele tá em paz, tá, gente? Ele tá em paz. Ele já foi renovado, já foi purificado, já foi lapidado. E aqui o que eu vejo? Ele tá em paz. Aqui o que eu vejo também, gente, é que esse espírito aqui, que veio aqui hoje à minha mesa, ele está no caminho de luz, tá, gente? Aqui ele teve autoaceitação, aqui ele passou por umbral, né? Que a maioria passa pelo umbral, tá? E aí eu vejo o que aqui? Eu vejo uma aceitação, tá? Vejo que foi aceito. Ó, passou pelo umbral, tá? Passou. Lembra muito, né? Da pessoa, né? Que convivia, né? Do esposo, da esposa, tá? Quando lembra, sente tristeza, tá? Esse espírito, quando lembra do ser amado, da ser amada, ele sente tristeza, pessoal, tá? Sente tristeza. Mas aqui, ó, esse espírito, ele foi ajudado, né? Ele foi ajudado e hoje ele se encontra, né? Ele se encontra-se em paz, tá? Ele se encontra num bom lugar, né? Então, hoje, esse espírito aí, pessoal, está bem, tá? Ele manda dizer que ele está bem, está evoluindo, está no caminho da luz, tá? Tá trabalhando lá no plano espiritual, tá em comunhão, tá bom? Tá ajudando os irmãos desencarnados que estão chegando, né? É um espírito de luz. É um espírito evoluído, tá? É um espírito que foi lapidado. É um espírito que passou por um tratamento, tá bom, pessoal? E tá ajudando os demais que chegam lá, né? Os irmãos, tá? No começo foi difícil, né? No começo foi difícil, tá? Mas aqui eu vejo que agora ele se encontra na luz, tá, gente? Vieram 3 mensagens aqui. 3 não, 4.
A simplicidade, o silêncio sagrado, o silêncio curador. Aqui fala que nem toda resposta virá do mundo externo. Algumas verdades só é revelada através do silêncio, né? Então aqui é como que ele esperasse, né? Ele buscasse a verdade sobre o desencarno dele, né? Porque tem pessoas que desencarnam, mas não entendem, né? Ele fica ali fica confuso, tá? O espírito, ele fica confuso. Mensagem aqui fala de mensagem do invisível, tá, gente? Sobre a sabedoria sombria, né? Sombria e profunda. Aqui vem falando de mudança, né? Fim, de início. Aqui é como se essa pessoa tivesse consciência, né? Que aqui na Terra não é mais o lugar dela, que realmente ela teria que partir para o caminho de luz, né? E aqui o que eu vejo? Eu vejo ela assim, ó, seguindo aí, né? O caminho de luz, seguindo um novo caminho, trilhando uma nova jornada no plano espiritual, tá, gente? E se libertando, né? Se libertando das coisas materiais, né? Das coisas terrenas, tá? Aqui ele foi e confiou, né? Na transformação. Aqui vem falando, sabe de quê, gente? De renascimento, tá? Renascimento. Renasceu dentro dele uma vontade de desapegar-se, né? Da vida terrena, tá? Porque ele estava apegado ainda, né? Tá bom, pessoal? Aqui tem uma celebração, né? Lá no céu, tá? Bom, não tem um ditado que diz que, por exemplo, a gente tá aqui na Terra, né? Mas lá no céu, lá tem 2 livros. Tem o livro de quando a gente desencarna, né? Porque não pode falar a palavra morte, né? Morte, né? Não pode falar essa palavra. Então, digamos assim, que lá no céu tem 2 livros. Tem o livro, né? Do desencarne, tá? Lá tem tudo, dia, hora, segundo, minuto, tudo detalhado, tá? E tem também o livro da vida, tá? Aqui é como se... Aqui é como se essa pessoa tivesse cumprido tudo certinho, que foi escrito no livro da vida antes dessa pessoa reencarnar e vir para a Terra, tá? Aqui é o dever cumprido que mostra, tá? Aqui essa pessoa cumpriu tudo certinho, tá bom, pessoal? E aqui foi chegada a hora, né? Chegada a hora, chegado o dia, chegada os minutos, segundos, né? E essa pessoa partiu. Mas essa pessoa, ela partiu no tempo certo, tá, gente? A missão dessa pessoa aqui já foi cumprida aqui na Terra, tá bom? E aí ela partiu, tá? E ela se encontra hoje num bom lugar. É um espírito evoluído, tá? Aqui fala de mudanças, né? Mudanças, tá? Transformação, desafio. Essa pessoa, ela tá crescendo muito lá no plano espiritual, né? Teve dificuldade, tá? Teve dificuldade para reconhecer, teve dificuldade para aprender, né? Teve dificuldade, mas aprendeu, tá? Aprendeu. Está aprendendo, tá, gente? Porque lá o trabalho, ele não cessa.
Lá quanto mais você aprende, mais sede, mais vontade de aprender você tem. Tá bom? Aqui é como se ela voltasse, sabe? A sua essência. Aqui ela voltou à sua essência. Porque a vida, gente, após o desencarne, a vida, tá? O espírito, ele não se desfaz. Ele permanece vivo e bem vivo, tá? A única coisa que vira pó, que vira lama, é só a matéria. Tá bom? Mas o espírito, ele vive e revive, né? Lá ele passa por tratamento, por aprendizado. Lá é aberto o livro da vida e o livro do desencarne, tá, gente? Eu vou falar assim porque não pode falar outra coisa, né? E é um espírito que ele tá limpo, tá? É um espírito que ele tá limpo, que ele tá renovado. É um espírito que vive entre o mundo água e terra, sombra e luz. Aqui ele deixou para trás, né? O velho eu, o velho a vida terrena, os bens material, porque, né, quando a gente desencarna, a gente não leva nada disso, tá bom, gente? Tem gente que desencarna, não leva nem a roupa que tem no guarda-roupa, vestida, a única peça, né? Porque lá já vem tudo, até a roupa vem, sabe? Então aqui é um espírito que tem consciência, tá? É um espírito que fez a passagem, é um espírito que se limpou, né? Deixou para trás a vida terrena. É um espírito que está renovado, é um espírito que renasceu e que vive lá no plano espiritual, tá? Esse espírito, pessoal, ele ainda visita a Terra, tá? Ele visita a Terra. Mas é um espírito que tá na luz. É um espírito que tá evoluído, tá? É um espírito que tá renovado. É um espírito que tá transformado, tá, pessoal? Carta do Sapo. Transformação. Sabe, assim, ele superou todos os desafios. Todos os desafios. O medo, né, do desencarne, o medo, sabe? A família que ficou para trás, né? O pensamento na família que ficou para trás, nos parentes, nos irmãos, nas irmãs, tá? É um espírito que ele desencarnou determinado, sabe? Determinado a deixar para trás, né? É um espírito evoluído, né, pessoal? Evoluído. Gente, olha as motos passando. Não tem jeito, viu, gente? Não tem como cortar, não. Olha as motos passando. É moto, é carro, não se preocupe. Aqui é como se ele visse, né, que persistir, assim, nas lembranças da vida terrena, tá?
era o quê? É criar um encantamento vazio. É vazio, pessoal, porque é coisa que não volta mais, né? Tudo que ele tinha de viver e tinha para viver, ele viveu em vida, né? Agora, depois que desencarna, não adianta mais. Entendeu? Aí aqui fala, né, dele recuar-se e observar. Ele observou, ele viu que não tinha mais como, né? Ele não tinha mais o corpo físico. Ele reconheceu que ele era o quê? Um espírito, né? E ele reconheceu que se ele ficasse aqui na Terra, esse espírito ficasse na Terra, qualquer espírito, pessoal, que fica na Terra, ele sofre, tá? É sofrimento. É sofrimento, é angústia e dor. É perturbação, tá? Então aqui ele reconheceu que se ele continuasse aqui, era vazia, né? Ele não consegue pegar uma flor. Ele conversa com o ente querido, mas o ente querido não ouve. O que ele vai ficar fazendo na Terra? Se ele não está mais encarnado, né? Não tem como o parente ouvir ele. Não tem como ouvir. Não tem como ele pegar uma flor, não tem como ele pegar uma planta, não tem como ele pegar na pessoa. Ele é um espírito. Entendeu? Esse espírito aqui, ele evoluiu, ele tá no bom caminho, ele está na luz, tá? Chegou muito desorientado, muito aborrecido, porque os espíritos, eles sentem, eles choram, tá? Eles sentem dor, eles sentem tristeza. Da mesma forma que a gente tá desse lado de cá, a gente não aceita, mas a gente se conforma com a perda, com a partida de um ente querido da gente, o mesmo jeito é ele lá no plano espiritual, tá? Às vezes acontece alguma coisa com alguns familiares aqui na Terra, vocês pensam que ele não fica lá agoniado do outro lado? Fica agoniado. Porque eles vê a gente aqui, mas a gente não consegue ver eles lá. Bom, eu consigo, né? Eu consigo ver porque o espírito, ele aparece para mim materializado, ele se materializa para mim. Eu consigo ver, tá? Eu consigo ver, eu consigo ouvir, tá? Eu consigo. Pois é, pessoal. Só que esse espírito aqui, vamos voltar aqui. Esse espírito aqui, pessoal, ele se conscientizou, tá? Que não adiantava ele permanecer na Terra. Os parentes não conseguiam escutar eles, né? Não se alimenta, não consegue mais se alimentar, né? Então, não consegue pegar uma flor, não consegue pegar uma planta. A única coisa que pode acontecer com a família, se for uma pessoa que for assim, igual eu, né? Ele pode até chegar assim para um familiar e se materializar, mas aí a pessoa que não tem conhecimento dessas coisas vai se assustar, vai ficar com medo, entendeu? Então é complicado. Então vamos lá. Aqui esse espírito, ele se sente com leveza, ele se sente leve, tá? Sabe? Ele não ele partiu, mas ele não levou um fardo pesado com ele, tá? Aqui é leveza, ó.
tá? Aqui ele tá em paz. No céu, nas estrelas, tá? No céu, no plano espiritual. Aonde tem o quê? Luz. Aonde tem esperança. Aonde ele tem um corpo celestial. Porque o físico se foi, mas ele tem um corpo celestial. E de lá ele pensa na família, tá? Carta da casa. Ele pensa na família ainda. Ele ainda lembra da família. Ele ainda tem recordação da vida terrena que ele viveu aqui. Só que ele sabe que não tem como mais ele continuar aqui na Terra, tá? Não tem como. A viagem, né? O desencarne. A viagem. As mudanças que aconteceram. Mudanças leves e inesperadas. Aqui ele aceitou o novo, tá? Aqui ele aceitou as mudanças, aceitou o novo de braços abertos, pessoal. De braços abertos, pessoal, tá? Esse espírito, ele tá lá no plano espiritual, ó, como se fosse uma criança. Ele tá feliz, ele tá alegre, tá bom? Né? Aqui ele voltou a olhar o mundo com os olhos da inocência. Aqui esse espírito, ele tá feliz, tá, gente? Ele está feliz. Que bom, né, gente? Que bom. Aqui saiu uma mulher, gente, tá? Mas pode ser que seja um homem, tá bom? Tá na luz, ó. Caminho da luz, tá? Tá na luz. Sente muita saudade de uma amizade, tá? Sente muita saudade de uma amizade. Essa pessoa que esse espírito sente saudade, ou essa pessoa sente saudade desse espírito, ela já sonhou com esse espírito, tá? Ela já sonhou com ele chegando na casa dela, tá bom? Teve medo, tá, gente? Ficou paralisada. Teve medo. Teve medo e pediu para não sonhar mais, ó. Carta do corte. Sabe quando a pessoa tem medo e pediu para não sonhar mais? Teve medo, teve, como é que fala? Fadiga, tá? Mas ela sonhou, sim. Sonhou e não quer mais sonhar. Aqui ele segue, né, o novo caminho. Aqui ele tá trilhando o novo caminho dele com amor e com alegria, sabe? Com amor e com alegria. E aqui ele manda dizer o quê? Que todo fim, né, é um recomeço. É um grande recomeço. E aqui ele aprendeu, né, a deixar para trás. Porque não tinha mais, ele não tinha mais vida, tá? É um espírito, não tinha mais vida. Tá em paz, gente, tá? Esse espírito tá em paz. Olha que coisa boa. Ó, tá em paz e está no caminho da luz, pessoal. Tá vendo? Ele se encontra em paz e no caminho da luz, tá? Que bom, né, gente? Isso é muito bom. Lá ele tá trabalhando, tá? Lá ele tá trabalhando, ó, acolhendo os irmãos que chegam,
tá? A mesma, como é que se faz? O mesmo que aconteceu com ele quando ele chegou lá no plano espiritual, né? Mesmo jeito que ele foi socorrido, né? Foi resgatado pelos mentores, pelo anjo. Assim ele tá fazendo com as pessoas que chegam lá também, né? Com os irmãos desencarnados que chegam lá. Ele tá dando todo acolhimento, entendeu? Ele tá trabalhando lá no plano espiritual, tá, gente? Trabalho, ó. Trabalho no plano espiritual. Aqui ele tá trabalhando, tá? Não é só aqui que trabalha não, pessoal. Lá também tem trabalho. Tá bom? Lá você... Quando sai daqui, vai para um tratamento, né? Segue depois o caminho de luz. Né, pessoal? Lá tem o julgamento. Lá tem tudo, pessoal. Tá? Depois você recebe o que? O corpo celestial, né? O corpo eterno, né, gente? Celestial. Tá bom? Ó, força, superação. Aqui essa pessoa tá com o coração tranquilo. Tranquilo, tá em paz. Aqui é como se essa pessoa em vida ela carregasse, né? Uma cruz, ela carregou uma cruz. Sabe, era uma pessoa que era muito ocupada, era uma pessoa que trabalhava demais, era uma pessoa que se dedicava muito ao trabalho, tá? Era uma pessoa muito esforçada, tá? Era a pessoa também que carregou a cruz até o último dia da sua vida, tá, gente? Com força, né? Aqui mostra um homem, tá, pessoal? Ó. Aqui mostra um homem, tá? Essa pessoa, ela se esforçou muito. Muito, muito, muito mesmo. Cuidou da família. Era uma pessoa que era rígida, tá, gente? Era um pouco rígida aí, tá? Com a família, sabe? Era uma pessoa que era, né? É pau, é pedra, é pedra. Era uma pessoa que era muito rígida, tá? Mas era uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora, uma pessoa que foi muito sofrida na infância, tá, pessoal? Uma pessoa que sofreu muito na infância, pessoal, tá? Mas era uma pessoa, pessoal, bem sucedida, mas pelos seus esforços, tá? Pela sua dedicação ao trabalho, né? É uma pessoa que trabalhava, ficava esgotada, sabe? Aquele cansaço. Era uma pessoa que não tinha tempo ruim com ela, não. Tá bom? Trabalho era com ela mesmo. E hoje em dia essa pessoa tá em paz, tá? Hoje em dia essa pessoa tá em paz. Hoje em dia essa pessoa descansa na luz, né? Tá bom? Então, essa pessoa está em paz. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui a mensagem final, pessoal. Vamos lá para a mensagem final aí, né? Mensagem de um ente querido. Aqui ela manda dizer, cuidado com as falsas amizades, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com coisas oferecidas, sabe? Muito oferecida, tá? O que essa pessoa deseja pra você que ficou? Muita prosperidade, tá, gente? Muita prosperidade, muita união, tá? Entre os irmãos, entre os familiares que ficou, tá? Aqui vem falando de união, né? Muita união, né?
Aqui o que ela deseja para você? Prosperidade. Tá? Ela deseja para você prosperidade. A carta da prosperidade saiu aqui. Aqui essa pessoa se encontra no caminho da luz, né? Essa pessoa tem confiança, tá? Confiante. Ela buscou, ó. Ela buscou o caminho da luz aqui e ela encontrou. Tá, gente? Encontrou o caminho da luz. E aqui, ó, por meio das estrelas, saiu lá mesmo a carta das estrelas. Por meio das estrelas, ela está o quê? Conectada ao céu e à terra, né? Ela tá num plano espiritual. E com boas energias, tá, gente? Boas energias. Engraçado, né? Saiu lá também que ela estava conectada entre o céu e a terra. É como assim, quando o espírito ele tem um bom comportamento, pessoal, lá do outro lado, é permitido ele vir visitar os entes queridos aqui na terra, tá? Por bom comportamento, né? Quando o espírito ele evoluiu, né? Então, ele é liberado para vir visitar os parentes, tá bom? Aqui, ó, ele se encontra no céu, tá? Carta das estrelas, tá bom, gente? Ó, e ele deixou para trás tudo aquilo que não faz mais parte dele nos dias de hoje, né? Não faz mais parte, não tem mais como ele continuar aqui na Terra, sendo que ele é um espírito desencarnado, né? Tá bom? Então aqui ele aceitou, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, boas energias positivas, purificação. Esse espírito, ele tá fluindo. Aqui ele tá vivendo novas experiências. Ó, aqui ele tá vivendo uma nova experiência. Nova experiência, pessoal. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a mensagem de um ente querido de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora, pois estava sem luz aqui em casa por causa da chuva. E sem luz eu não tenho internet, pessoal. Tá bom? Beijo, fique com Deus. Diz que agora final de semana vai melhorar essa chuva, né? Então, que melhore, né, pessoal? Que melhore, porque eu preciso trabalhar, né? Senão me atrasa, me atrapalha toda. Mas tenham todos uma boa noite. Ficam todos com Deus, ó. E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau. Um abração aí para todos vocês, meus inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Tchau, fica com Deus. Até amanhã.